Olá pessoal, tudo bem? 23 de janeiro de 2024. E esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 27, capítulo 7.2, A Conquista do Si. Toda a vilegiatura carnal do espírito deve ser direcionada para a conquista do si mesmo. O inconsciente coletivo que nele se encontra íncito, na maioria das vezes, é resultado das próprias vivências nos referidos períodos antropológicos, quando em trânsito de uma para outra faixa de evolução, seja física, moral ou transcendental. A experiência na carne, que é uma experiência para o espírito, segundo Joana, deve ser direcionada para a conquista do si mesmo. E veja como isso é difícil. Como é que eu posso passar uma existência neste corpo, ou as existências em vários corpos, como espírito, tentando conquistar algo que já sou eu? Como que eu conquisto esse si mesmo se eu já sou eu? A parte que nós ficamos inconsciente acerca de nós mesmos, ela coloca dentro da expressão do inconsciente coletivo que muitas dessas memórias que nós acessamos não são apenas de outras pessoas. Elas não estão apenas no inconsciente coletivo das vivências de outros seres, mas também das vivências que eu tive em outras eras. A ideia de complexo de tonalidade afetiva, como por exemplo um complexo paterno negativo, na visão junguiana, fala às vezes sobre uma possessão. Que os espíritas ou os católicos, quando fala da possessão pelo demônio ou da possessão pelo obsessor, né, que seria uma obsessão, nem sempre isso acontece. Então a ideia espírita do animismo fala de muitas vezes o conteúdo que está emergindo naquela manifestação mediúnica ou numa reunião mediúnica. Ah, não tem nenhum espírito aí, é só o médium. É o médium, mas não nessa experiência. É o médium trazendo à tona memórias de vidas passadas. Por isso, nem sempre é má fé ou necessidade de enganar daquele indivíduo. Ah, ele não tem nenhuma comunicação acontecendo, então ele está fingindo. Como ela é inconsciente, porque foi dele, mas de vidas passadas, e houve um esquecimento, para ele é de outra pessoa. Mas não é. É do espírito dele. Nós somos tomados por isso em vários momentos na nossa existência. Quando você tem um filho, quando você adota um cachorro, quando você muda de emprego, quando você sofre uma rejeição, conteúdos que estavam ali foram feridas, abertas em outras existências, mas que ficaram de alguma maneira cauterizadas ou inativas, elas emergem. Você passa uma vida, sua mãe te ama, seu pai te ama, todo mundo te ama, dentro do que você entende. E você está acostumado com a ideia de, meus pais estão casados há 30 anos e meu pai ainda é gentil com a minha mãe ainda é gentil com o meu pai. Aquilo fica internalizado em você como uma espécie de paz, uma verdade. E não há nada em você que emerja como uma agressividade desnecessária em momento algum. Aí você começa um relacionamento. Isso vai virando um namoro, esse namoro vira um noivado, e aquilo vai, então, ressoando com o que você tem dentro. E duas pessoas ficam juntas e são cúmplices. De repente, essa pessoa te trai. Ou ela não te quer mais e ela pede o divórcio. Isso não estava no teu radar, mas estava na sua história de vidas passadas. Quando aquilo acontece, pode ser que você perca a cabeça, quebre a casa inteira, agrida a pessoa, tente suicídio, comece a beber descontroladamente e você nem bebia. Então isso não é que os obsessores se aproveitaram da de redução da faixa vibracional. É tudo um monte de resposta técnica, mas às vezes é isso. Você já tinha em vidas passadas, você foi traído, enlouqueceu e matou alguém. Ou você traiu, essa pessoa enlouqueceu e se matou. E aquilo ficou registrado em você como culpa. Como você não experimentou mais a traição, isso não veio à tona.
Quando você experimentou a traição, isso engatilhou o que estava na sua memória e aí você reage da mesma maneira que você reagiu. Então isso seria a ideia de, eu perdi a encarnação. É aquilo que eu vim fazer aqui, eu não dei conta. Porque quando eu recebi o mesmo estímulo para dar uma resposta diferente, eu dei a mesma resposta. Então me colocaram numa família amorosa para ver se isso diluía, para eu perceber que o amor é diferente, não é possessivo, mas eu não consegui utilizar essa informação quando eu fui chamado a perdoar, compreender ou aceitar que a pessoa não queria mais estar comigo. Eu reagi da mesma maneira que antes. Isso pode valer para qualquer situação. Quem perde emprego, quem enterra filho, quem fica com uma doença. Essa informação é importante porque você começa a perceber dentro do seu gráfico de vida quais foram os momentos em que você surtou. Você sabe o que é um surto. Você olha para a sua história e pensa, eu não sei o que aconteceu comigo lá atrás. Em um ano eu engordei 10 quilos. Em um ano eu gastei todo o meu dinheiro. De repente eu não consegui mais ficar. Eu estava bem no meu casamento e aí quis arrumar uma amante. Se é uma coisa que não faz muito sentido lógico para você, mas ela aconteceu com uma força muito grande, que atrapalhou a sua vida ou a dos outros de alguma maneira, isso pode ser uma informação atávica, ou seja, de vidas passadas. Isso pode ser uma memória espiritual sua, e não uma possessão por obsessores, espíritos ou coisa do tipo. Então, o inconsciente coletivo que se encontra no eu mesmo, no si mesmo, na maioria das vezes é resultado das próprias vivências que eu tive, quando em trânsito de uma para outra faixa de evolução. Atraído pelo deotropismo da sua origem, não se pode furtar ao conflito entre o que tem sido e o que lhe aguarda. Nem sempre, porém, aspira por situação ou condição melhor de vida, bastando-lhe o atendimento das necessidades fisiológicas básicas, em ouvido proposital ou não daquelas de natureza psicológica essenciais para a individuação. Em encontro anterior foi falado sobre o geotropismo, o fototropismo, agora é o deotropismo que emerge, ou seja, a nossa atração involuntária, autônoma para Deus. Sempre separando que Deus é como você compreende. Como ninguém compreende perfeitamente o que é Deus, não adianta alguém te dizer, o Deus que. Não, está errado. O Deus de todo mundo está errado. E o Deus de todo mundo está certo. Se isso me mantém vivo mais um dia, é bom, ok. Agora, se você tem um Deus que você precisa ficar matando gato preto, galinha, torturando bode, matando pessoas, apedrejando mulheres porque elas querem ter uma vida sexual, então aí talvez esse Deus não é um problema se ele é bom ou ruim para você, ele é ruim para o outro. Se você quiser cortar teu próprio braço e se apedrejar, fica à vontade, o corpo é teu, a dor é sua. Agora, quando você começa a atacar inocentes ou culpar outras pessoas porque o teu Deus é punitivo, aí você está pedindo uma punição. Aí a sociedade tem o direito de te confrontar sem que isso seja visto como intolerância religiosa. Não, não é intolerância religiosa, é intolerância à violência para com o outro que se utiliza da religião como meio para isso. Isso é importante ficar claro. Para que não fique, não se pode falar nada, porque não, se pode sim. Então nós temos que intervir de alguma maneira quando um inocente está sendo agredido, em razão da fé do outro. Ela fala, os indivíduos, nós vamos ser atraídos como indivíduos, como espíritos, em direção a Deus, que é a nossa origem. Não podemos furtar ao conflito entre o que tem sido e o que nos aguarda. Por que é um conflito? A ideia de sair da zona de conforto, a ideia de buscar um crescimento, fala sobre deixar algo para trás e é onde gera o conflito. Tem gente que não consegue deixar coisas, tem um quartinho na casa que sempre que vai jogar algo fora pensa, mas e se um dia eu precisar disso? Mas foi a minha bisavó que me deu. E fica preso a coisas. Se você fica preso a coisas materiais, eu não posso sair dessa casa porque tem o meu suor em cada um dos tijolos, ou então eu não posso sair dessa casa porque eu cresci nesse bairro e vai ficando numa infelicidade, o bairro já não é mais o mesmo, já virou criminalidade, já não tem mais acesso, mas a pessoa não consegue. Se ela faz isso com a matéria, é porque ela faz isso com o espírito. Então, esta tende a ser uma pessoa muito resistente ao crescimento psicológico. Joana refere indivíduos que eles sabem internamente que tem alguma coisa que precisa ser modificada, trabalhada dentro, mas eles fazem uma vista grossa para isso
e ficam focados só nas necessidades fisiológicas. Até cuidam bem do corpo, cuidam da saúde financeira, vão seguindo a vida, mas é como se estivessem seguindo a vida assim. Eu vou ao trabalho, volto meu dinheiro, pago a conta, tá tudo bem. Eu não quero mexer em coisas minhas. Não fazem. Não meditam, não fazem terapia, não questionam a religião que frequentam, ficam sempre daquele jeito, como se entrasse na experiência puxando o ar, fica em apneia e aí quando morre fala: ai, sobrevivi. É um coma induzido mental. Olvidam, né? Ou seja, não vão em direção ao propósito da natureza psicológica. E segundo Joana, isso é essencial para a individuação, que é a conquista do si mesmo. Eu não estou aqui só para pagar conta e cuidar do corpo. Quando descobre o significado existencial e ainda não dispõe da maturidade emocional indispensável, pretende a transformação interior a golpes de exigências descabidas e de sacrifícios que se impõem, sem dar-se conta de que a violência não faz parte da programação orgânica para uma existência feliz. Você já viu algum animal na natureza fazer isso? Um João de Barro, que demorou para construir a casinha dele e agora ele fica 24 horas e morre de burnout? Não. Ele vai tomar chuva, ele entende, assim, o animal não fica se bicando porque ele está com raiva de si mesmo. É um evento. A vida é um evento. Joana fala de pessoas que ficam em negação por muito tempo e quando elas se dão conta, elas querem reparar o tempo perdido. Aí quer emagrecer 15 quilos em um mês. Aí quer parar de fumar da noite pro dia. Aí quer que o pulmão fique limpo porque faz uma semana que parou de fumar. Aí quer que o câncer regrida porque foi lá e perdoou a avó. Não vai acontecer. É tomar consciência o tempo inteiro. O objetivo seria estar o tempo todo consciente. Quando eu falo de tomar consciência o tempo inteiro, é sempre se trazer de volta. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso prestar atenção. Às vezes você vai ler um livro e aí você lê 3 parágrafos e percebe que não sabe o que leu. Aí tem que voltar. Às vezes volta 5 vezes. Espera aí, deixa eu me concentrar. É isso a vida. Você está ali fazendo, aí percebe que teu filho está com um comportamento estranho, percebe que o seu casamento, a sexualidade, cada vez um já está com uma desculpa, ninguém mais fala sobre nada, percebe que aquela roupa que você usava já não serve mais para mais ou para menos, percebe que teu dente está um pouco isso ou aquilo, mas você não entra em contato, você não toma consciência. Espera, eu preciso olhar para isso. E aí as coisas vão desenvolvendo. Você vai conversando com médicos, principalmente clínicos gerais, e o que eles dizem é: se as pessoas viessem antes, a maioria desses problemas não teriam ocorrido. Qual seria o número real de pessoas que morrem de câncer de próstata se elas não tivessem o medo de fazer o exame? Qual seria o número de mulheres que, se fizessem o autoexame da mama ou aceitassem a dor da mamografia ou de um Papa Nicolau, que seja o constrangimento, estariam melhores? Aí a garota de 12 anos menstrua, tem que ir ao ginecologista, mas ela está constrangida, a mãe também não quer falar sobre aquilo, deixa para lá, e aí com 16 anos, 20 anos aparece um cisto, um tumor ou qualquer coisa. São coisas que poderiam ter sido evitadas. Isso deve ser conversado. Às vezes a menina fala: eu não posso ir no ginecologista porque senão minha mãe vai descobrir que eu não sou mais virgem. E a mãe também não quer entrar em contato que a filha perdeu a virgindade. E o pai talvez menos ainda. Isso vai se arrastando. Aí aquilo que era só uma visita ao ginecologista para entender se está tudo certo, fazer os exames necessários e até instruir sobre a sexualidade, vira uma gravidez aos 16. Aí querem envolver advogado, cobrar pensão, matar o pai do menino que engravidou a filha. Não dá. Já foi. A existência conclama essa atenção, essa disciplina e consciência, esse estado meditativo constante. Então, quando há o despertar espiritual, que é descobrir o significado existencial, também não tem maturidade, porque isso não foi trabalhado. Eu não fico maduro da noite para o dia.
E aí eu quero a transformação a golpes, com exigências descabidas. Aí faz dieta, faz regime, aí faz curso. Sem dar-se conta que a violência não faz parte da programação orgânica. E quantas são as pessoas que só descobriram que eram pai e mãe quando a enfermeira colocou o bebê no colo? Às vezes a pessoa procura. Está na gestação. 2 meses de gestação, está em terapia. Olha, Vitor, eu estou em terapia, eu tenho medo. Ok. Aí eu indico livros. Tem um livro que chama O Primeiro Ano de Vida. É um livro muito bom, que mostra a díade, né, a relação da mãe com o bebê, as coisas que vão acontecer nesse desenvolvimento da criança, em nível cerebral também, psicológico. Quantas leem? Fala, não, depois que nascer eu vou ler, dormindo 3 horas por noite, criança chorando, cólica, não vai. Aí quando vai ler o livro, é quando a criança está com 2 anos, só que o livro fala sobre o primeiro ano de vida. Aí ela vai se dar conta de tudo que ela podia ter feito diferente. Aí talvez o segundo filho se beneficie disso, mas o primeiro não. Porque durante a gestação, ela não quis entrar em contato. 2 meses ainda, mais perto eu vou, mais perto eu vou. Aí tem que enxoval. Aí a sogra começa a se envolver. Aí, quando ela se dá conta, ela não fez. E o pai pega o bebê e fala: e agora? O que eu faço? Então chega aquela situação em que eles falam: vamos trazer minha mãe para ajudar a sogra, né? De um ou do outro. Aí o pai fica distante, porque a mãe dá banho, depois a sogra dá banho. Não, deixa, a gente dá, ele é pequenininho, depois lá na frente você faz alguma coisa. Aí esse lá na frente é quando a criança está com 7 anos. É assim. É fácil se perder aí. Então não é uma cobrança você tem que fazer. A nossa mente não quer entrar em contato com a mudança. Se você for deixar para tornar-se pai quando o bebê nascer, mãe quando o bebê nascer, ou lidar com as questões relacionadas à pedagogia e à escola depois que o teu filho der um soco na cara do coleguinha, aí já é tarde. Então analisa. Analisa todos os traços de comportamento, percebe se o seu filho bate nas pessoas, percebe se o seu filho maltrata o animal de estimação quando ninguém está olhando, percebe se os brinquedos dele ficam muito quebrados porque ele tem uma violência. E não é normal, é da idade, é da fase, você sabe? Aí você vai lá no Google e digita: é normal aos 3 anos de idade uma criança bater em animais? Aí vai estar lá: não, ok, meu filho já tem alguma disfunção. Tem um comportamento disfuncional. Se você fizer isso, é mais cansativo porque estar consciente o tempo todo demanda essa energia. Só que é um trabalho feito no aqui e agora que vai te poupar uma montanha no futuro. Uma montanha, até de dinheiro. Porque tratamento com especialista é caro. Em cima da hora é o dobro. Nunca se esqueça disso. A existência humana deve ser vivenciada dentro de uma pauta de deveres morais e espirituais, ademais dos sociais, familiares e para com o corpo, estabelecidos por cada indivíduo, a fim de que a carga imposta não lhe seja superior às forças interiores, assim evitando os desastres nos insucessos. Então, ela está falando no texto sobre a existência espiritual e aqui ela foca na humana. A existência no corpo humano deve ser vivenciada dentro de uma pauta de deveres morais e espirituais, entende? Disciplina e constância. Ademais dos sociais, familiares e com o corpo, estabelecidos por cada indivíduo. O que funciona para mim talvez não funcione para você, por isso você precisa saber quem é você. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de toque, exame de tudo. Você precisa saber quem é você. Agora tem possibilidades de exames genéticos que mostram as doenças que têm mais predisposição no seu DNA. Então você já pode ir trabalhando isso desde sempre. A pessoa fala: mas um exame desse às vezes custa R$ 700, é muito caro. Quanto você vai ter que pagar em tratamento de diabetes? Quanto você vai ter que pagar se você for ter que fazer colonoscopia? Entende? Não é caro se você pensa que algumas coisas vêm para que você não tenha que lidar com elas depois. Se você puder fazer um exame genético que mostra que você tem uma grande chance de ter câncer de pulmão ou diabetes, você já começa agora a controlar a sua alimentação e se você fuma, você para. Mora numa cidade com muita poluição, muda para o interior. Isso é tomar consciência e assumir a responsabilidade.
não procrastinando. Então, conhecendo quem é você, quais são as suas limitações e percepções, fica mais fácil. Outro ponto, olha, quando eu era adolescente eu dividia quarto com meu irmão. Eu até gosto do meu irmão, mas a gente quase se matou. De soco, de raiva e tal. É muito difícil, a coisa só ficou melhor depois que ele ficou no quarto dele. Bom, então você já sabe que a convivência com uma pessoa, mesmo que você goste dela, para você com o tempo fica difícil. Então pensa duas vezes antes de chamar essa namorada para morar com você. Continua pagando 3 meses do aluguel da casa dela, ela, né, ou você. Se não der certo, ela volta. Ah, vem morar comigo, vou, meu amor, já vende todas as coisas, encerra o contrato na imobiliária e vem com tudo para casa da pessoa, muda até de cidade. Dá um mês, não deu certo. E agora? Quem sai? São nesses pontos. Você se analisa, reflete. Talvez você consiga morar com uma pessoa dormindo em quartos separados pro resto da sua vida, mas no mesmo quarto não. Então você não tem que seguir um modelo de casamento que é o que é imposto ou que funcionou para algumas pessoas. Observa o número de idosos que dormem em quartos separados. Se eles chegaram a essa conclusão que é o melhor, por que algumas pessoas não podem fazer isso desde o início? Duas pessoas que pensam, olha, eu também não gosto de dividir quarto, eu gosto de ter um banheiro só para mim. Ok, hoje nós temos pessoas que estão construindo casas com dois vasos sanitários no mesmo banheiro, um ao lado do outro. Elas vão fazer necessidade de mão dada? Para elas pode funcionar. Para outros, quebra o ritmo. Para outros, humaniza demais a relação. E tem pessoas que necessitam de uma fantasia para continuarem admirando. É respeitar a individualidade. A pessoa querer, às vezes, ir tomar um banho de porta fechada e ficar lá 40 minutos, e não tomando banho com a pessoa no chuveiro ao lado, querida. Oi, tudo bem, amor, olha, esqueceu de lavar atrás da orelha e tal. É um espaço. E depois você para, vai vender essa casa para quem, né? Como é que você vende uma casa com duas privadas? Meu Deus. Só que é individualidade. Conheça-se. Conheça-se antes de tomar decisões maiores. Se isso que Joana está propondo, a maioria das pessoas fizessem, nós teríamos menos divórcios, menos homicídios, menos suicídios, menos depressão, menos um monte de coisas. Nós agimos compulsivamente seguindo modelos que funcionaram, e aí nós temos pessoas gastando 150 mil numa festa de casamento e no meio da festa eles já querem terminar. Compreendendo que a sombra é presença normal e constante na sua psique, a sua fusão natural do self é o objetivo do autoconhecimento, da conquista que o desaliena, ensejando-lhe melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. Essa é a humanização. Eu tenho que compreender que a sombra, conteúdos que eu não sei a meu respeito, são normais para mim e para o outro, acerca de mim e acerca do outro. A pessoa que se diz apaixonada por mim, ela se apaixonou pelo que ela viu. O tempo vai mostrar para ela partes que ela não viu. E aí pode ser que ela desapaixone. A empresa, olha que currículo maravilhoso, mas esse cara é arrogante, hein? E eu tenho que estar preparado para as relações que eu construo, de trabalho, afetivas, sociais, de forma geral, que elas terminem em algum momento porque houve uma desilusão ou uma tomada de consciência da minha parte ou da do outro. Aí agora, o que eu faço com isso? Termina? Não era esse emprego que eu queria, agora eu vou fingir que eu estou indo para ver se eu consigo que a empresa me demita. Olha o ponto que nós chegamos. Tome consciência. Não funciona para você. Mas se eu sair agora, eu vou ter um problema financeiro. Se eu sair agora, ela vai entrar na justiça porque nós construímos patrimônio juntos. Então você está casado com um apartamento, você está casado com o carro. E se você quer abrir mão de procurar um relacionamento ou uma solidão, uma solteirice que seja saudável para você, porque quer ficar numa relação pensando em não dividir os bens, é um direito seu. Mas não reclame. Isso é escolher amar a mamon. Você está direcionando a sua vida para a matéria, não para o espírito, que seria amar a Deus. Amar a Deus é aceitar que as relações acabam. A nossa relação com este corpo acaba. Todo dia que nós acordamos, o corpo está um pouco mais morto.
Ninguém está ficando mais vivo conforme envelhece. Vai acabar. Um belo dia o coração não bate mais. Um belo dia a eletricidade do cérebro não funciona mais e pronto. Isso vai ser enterrado, cremado e acabou. Por que que eu acho que alguma outra relação vai ser eterna? A ideia é que a relação com Deus, que é essa sabedoria, que são essas leis que regem o universo, essa é uma relação eterna. Todas as outras são seculares. Todas as outras têm prazo de validade. Sabendo então que nesse exato momento, enquanto você assiste esse estudo, tem coisas a seu respeito que você não sabe e que talvez você só vá descobrir daqui a 10 anos, isso te tranquiliza, não te angustia. Senão você volta para aquele slide aqui, ó. A fim de que carga imposta não seja superior e transformação interior a golpes de exigências descabidas. Como algumas pessoas fazem aqui no estudo. Eu vou lá assistir esse estudo do Em Busca da Verdade do Victor. Acabei o autodescobrimento, aí eu vou ver o Em Busca da Verdade. Aí ela assiste o primeiro. Meu Deus, tem um monte de coisa a meu respeito que eu preciso saber. Agora nós estamos aqui no 27. Semana que vem ela já está no 27. Olha o tempo que nós levamos. Olha o tempo que eu levei para produzir. Ela já está aqui, no 27, querendo o 28 e o 29. Ah, não vejo a hora disso acabar. Aí eu vou estar pronta. Não vai. Esse estudo aqui não adianta você ter overdose. É um, dois por semana, que é o que eu tenho entregado. Não adianta você assistir um encavalado do outro. Isso é querer chegar logo. E não tem o chegar logo, assim. Ah, mas eu só me tomei conta disso agora. E as pessoas vão deixando comentários. Victor, se eu tivesse assistido esse estudo quando eu tinha 20 anos. Mas você está assistindo agora com 65. Que diferença faz? 65 são 45 à frente dos 20 que você queria ter. Só que da tua próxima encarnação, talvez ainda falte 40 para você chegar em 20. Talvez você viva mais uns 15 nessa, morra, fique um tempo lá no plano espiritual, volte, fique 20. Aí com 20 anos da próxima encarnação você já vai saber tudo isso a 40. Olha que coisa boa. Isso é acreditar na imortalidade do espírito. Isso é acreditar na eternidade de Deus. Fica se cobrando porque você não soube disso antes. Porque você não assistiu algum filme que eu indiquei antes. As coisas estão acontecendo no seu tempo. Não no seu tempo, no seu tempo. Se o teu tempo é um pouco mais moroso, você dá corda no relógio com um pouco menos de pressa, tudo bem. O que você não pode é parar de dar corda no relógio e ficar nesse coma induzido, vegetando na existência, evitando entrar em contato com todas essas coisas que são trazidas aqui. Então, a fusão natural no self, ou seja, a diluição da sombra e a tomada de consciência plena sobre quem eu sou, é o objetivo do autoconhecimento. Da conquista que me desaliena. Então eu passo a ser responsável. Eu não estou como um alienígena vendo de fora. Eu estou aqui dentro. Isso me dará uma melhor visão da realidade e do mundo que me cerca. Nem sempre se compreende o significado da conquista do si mesmo, supondo-se que esse labor diz respeito a questões da mística religiosa ou das tradições filosóficas orientais do passado. Certamente tem razão no significado, mas não na proposta. É importante aqui quando eu falo de o que eu faço com isso, como é que eu encontro algo que sou eu mesmo. Então, o que seria a conquista do si mesmo? Joana diz: a conquista do si mesmo, né? Eu vou ter uma iluminação gigantesca e os anjos vão cantar. Não é sobre isso. Não é alguma coisa num sentido místico e religioso. Um belo dia você vai ver pessoas que você não via, ou você vai ter superpoderes. É consciência. Uma das características definidas, né, para aqueles que acreditam em Deus é onisciência. É a ciência, conhecimento de todas as coisas. Pode existir onisciência, que seria o conhecimento de todas as coisas, com lapsos de esquecimento? Não.
Se Deus tem lapsos de esquecimento, então ele não tem onisciência o tempo inteiro. Se ele não tem onisciência o tempo inteiro, ela é relativa. Sendo relativa, ela não é verdadeira como um estado de imutabilidade. Portanto, Deus é mutável. Se ele é mutável na onisciência, ele pode ser mutável na onipresença e ele pode ser mutável na onipotência. Então existiria uma divisão de forças no universo. Na prática significa que em algum momento eu jogaria a caneta no chão e ela não cairia porque por um segundo a gravidade parou de funcionar. Na Terra, nas condições normais de temperatura e pressão. Não estou falando no horizonte de eventos de um buraco negro. No dia a dia, aquilo onde sempre funcionou. Para que Deus tenha, portanto, onisciência, ele tem que ter consciência constante. Saber todas as coisas e manter-se consciente delas durante todo o tempo. Essa é a busca. Esse é o estado meditativo. Estar consciente o tempo inteiro. São os objetos extraídos do Evangelho quando se fala da conduta de Jesus perante a vida. Ele estava o tempo todo consciente. Opa, um monte de gente tocando ele, ele fala: alguém me tocou. Olha, Senhor Jesus, todo mundo está te tocando. Não, não, não. Alguém me tocou diferente. E é aquela mulher que estava desesperada para ser curada e foi curada só porque tocou as vestes de Jesus. Então ele estava consciente. Este cara, ele não está fazendo essa pergunta porque ele quer a resposta. Ele quer que eu dê uma resposta errada para ele me prender. Está ali. Ele não se pega, gente, vamos ficar bêbado agora? Olha aquela mulher que gostosa. Olha aquele cara que lindo. Ai, vamos parar aqui para assistir esse jogo de cricket. Não, é uma consciência, entende? Nós não vamos conseguir isso da noite para o dia. Por isso é um modelo. Só que se você for capaz de tornar-se consciente dos seus processos mentais e corporais, você já está anos-luz acima da média. Não se preocupe em tomar consciência de tudo o que acontece ao seu redor, com seu filho, com a sua esposa. Não, ainda não. Primeiro para você. Pronto, tornei-me consciente de mim, eu consigo perceber. Pera aí, essa pessoa está fazendo gaslighting comigo, eu não estou errado, é ela que está. Por que ela está tentando fazer eu me sentir culpado sendo que ela é quem está errado? Por que essa pessoa está me acusando se o erro é dela? Ah, entendi. Aí você fica menos influenciado pelos erros dos outros, porque eles continuarão acontecendo. Não fica buscando um superpoder como se fosse algo que vem de fora. O superpoder, se ele existe, é a capacidade de manter-se consciente o tempo inteiro. As doutrinas orientais, descobrindo a realidade do ser que se é, encontraram na meditação, na yoga, nas diversas técnicas da concentração e da abstração em relação ao tempo e aos sentidos, um excelente instrumento pedagógico para a autoconquista. Yoga significa conexão, junção. Ok? Então esse é o objetivo. Você está fazendo um monte de coisa, está solta, você pega e junta isso tudo. Desde a junção do lado esquerdo com o lado direito do corpo, da junção do masculino com o feminino, mas da junção da consciência com o espírito. Isso é o objetivo. Os movimentos corporais que são feitos na yoga, não é elasticidade, plasticidade. E yoga não é acrobacia, yoga não é isso. É para que você não consiga sair dali. Se você está tentando colocar o teu calcanhar na nuca, não dá para ficar pensando em Big Brother. É esse o ponto. Você tem que estar ali. A dor que te causa tentar aumentar a sua elasticidade, tentar alongar em posições que você nunca fez, elas te obrigam a estar consciente, porque se você vacilar, você lesiona. A dor nos torna conscientes. Você não consegue esquecer a dor do dente quando ela está ali. Então esse é o objetivo. Quando você conseguiu chegar no estágio máximo de yoga, da parte que exigem os movimentos físicos, significa que você superou todas as dores possíveis, de todas as torções e movimentos possíveis do seu corpo. E se você conseguiu chegar nisso, provavelmente você já não se deixa mais levar por outras dores. Mas tem gente que só está querendo ficar numa posição difícil para botar o celular lá filmando e falar: gente, olha onde eu estou colocando o meu calcanhar.
não entendeu a proposta. É para você estar ali. Então, Joana fala que dentro das religiões, das religiosidades que são propostas, o Oriente, né? O Oriente é uma coisa muito grande para falar que todo mundo pensa assim. Mas a parte indiana, ou mesmo uma parte japonesa, algumas questões de forma geral chinesas também, paquistanesas, trazem essa ideia dessa concentração e da abstração em relação ao tempo e aos sentidos. Tenta ficar uma hora fazendo prancha para você ver. Então tenta ficar uma hora fazendo determinadas posições. Quando você consegue não ficar mais pensando na dor, essa é a ideia. Então é o que eu falo. É fácil você meditar no topo da montanha sozinho. Mas o verdadeiro ser meditativo é o que consegue meditar no metrô lotado às 6 da tarde. Tá doendo? Tá doendo? Você continua concentrado. O exame mostrou que tem um câncer, você continua concentrado. Seu filho começou a usar droga, você continua concentrado. Teu casamento está falindo, você continua concentrado. Você não começa a beber, não começa a fumar, não se mata, não engorda, não emagrece. Tá triste, mas almoça. Tenta dormir direito. É dificílimo. Por isso é uma conquista. Algumas religiões procuraram auxiliar o ser na recuperação dos conflitos e, ignorando-lhes a intensidade, bem como a sua gênese, estabeleceram normativas, umas felizes, outras nem tanto, para que o fiel tivesse um fio de Ariadne para sair do labirinto existencial em que se encontra. E aí ela fala da questão oriental, e ela vem também para a questão ocidental, fala algumas religiões tentaram encontrar formas, umas positivas, outras negativas. E aí ela cita o fio de Ariadne. Então aqui nota do expositor, o fio de Ariadne. Na mitologia grega, Ariadne é a filha de Minos, rei de Creta. Conta a lenda que ela ajuda Teseu, seu grande amor, a sair do labirinto do Minotauro seguindo um novelo de lã, o fio de Ariadne. O fio de Ariadne também pode ser interpretado como a intuição, a conexão com o plano espiritual e a orientação dos espíritos superiores. Então isso seria o deltropismo. Nós começamos em Deus, nós vamos nos afastando, mas a intuição sempre nos lembra de voltar para Ele. Voltar para Ele não é regredir, é não sair do caminho. Como as migalhas de pão deixadas por João e Maria em direção à casa da bruxa, ou como o método de redução fenomenológica que eu já citei aqui, você vai em direção ao futuro consciente de cada passo que você dá. Eu estou fazendo isso por quê? Quando lá na frente não der certo, aí você entende. Então fala, não deu certo esse casamento porque eu não conseguia morar com meu irmão no mesmo quarto. Então esse é um problema que eu tenho. Não adianta eu separar dela e achar que com a próxima eu vou conseguir. Primeiro eu tenho que trabalhar isso em terapia. Se eu não encontrar um resultado, então no meu próximo relacionamento eu já falo desde o início. Podemos morar junto, mas em quartos separados. Isso é o fio de Ariadne. Isso é estar consciente. Não é que você vai se tornar uma pessoa perfeita, mas você vai se ajustar às suas limitações, evitando escolhas impulsivas e evitando se nortear pelas escolhas que funcionaram para os outros. Continuando em fio de Ariadne, aqui ainda a nota do expositor. O termo fio de Ariadne tem origem na lenda de Ariadne e refere-se a um método de resolução de problemas. O método consiste em aplicar a lógica de forma exaustiva para resolver um problema. Basicamente, consiste em percorrer o caminho que levou ao impasse de forma inversa. Em cada nó de decisão, avalia-se o que foi decidido e as suas consequências. Só que a maioria fica compulsiva. O problema era essa, deixa eu trocar. O problema era essa empresa, a outra vai ser melhor. É porque eu tinha um chefe homem, uma chefe mulher vai ser diferente. Não é isso. Você precisa entender o que está acontecendo em você. Então, os incomodados que se mudem. Modificando o que está em você, vai ficar mais fácil se adaptar a um chefe homem, um chefe mulher, chefe trans, não importa. É o que você está assimilando dessa experiência. Mas essa ideia de, eu não gostei desse carinha no Tinder, vou passar para outro lado. Eu não gostei dessa pessoa na rede social, eu vou bloqueá-la. Isso você pode fazer com o que está fora, mas não dá para fazer com o que está dentro. Você embriaga, você entorpece, você adormece, com remédios, com drogas, com televisão, mas nunca mata.
O espírito é imortal. Você nunca mata os seus pensamentos, por mais que você os adormeça. Por isso eu estou usando o termo coma induzido. A vida está aí, em nível vegetativo. Mas por que ficar vegetativo se você pode ser espiritual? Voltando em Joana. A partir das regras estabelecidas, entre outros, por Inácio de Loyola, os exercícios espirituais têm produzido excelentes resultados naqueles que o praticam de maneira racional e sem fanatismo. Nota do expositor. Os exercícios espirituais. Segundo o santo católico Inácio de Loyola, os exercícios espirituais são um retiro de silêncio, onde somos chamados a entrar em contato íntimo com nós mesmos e com Deus, visando preparar e dispor a alma para tirar de si as afeições desordenadas, achar a vontade de Deus na nossa vida. Na prática, consistem em examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente. Então ele passa por uma experiência, né? Antes dessa conversão, ele toma uma bala de canhão na perna durante uma guerra, aí ele tem que ficar em tratamento, em recuperação. E durante esse período ele vai lendo muita coisa. E ele vai chegando à conclusão. Depois, quando ele se recupera, ele começa a se afastar para ver o que ele pensa. Então ele percebeu que quando ele se afasta e pensa sobre ele mesmo, ele vai conseguindo extrair de dentro dele as negatividades. Ele vai se tornando uma pessoa melhor. Por isso a expressão aqui, ó, visando preparar e tirar e dispor a alma para tirar de si as afeições desordenadas, os incomodados que se mudem, e achar a vontade de Deus na nossa vida, deltropismo. Eu retorno para o caminho, não para a origem. Sendo Deus onipresente, eu não estou me afastando dele para retornar a ele. É sobre um modelo de conduta que é positivo, que faz bem para o meu corpo, faz bem para a minha mente, faz bem para as pessoas que me cercam. E quando eu começo a me perder, começa a ser mal para as pessoas que me cercam, começo a adoecer meu corpo, começo a intoxicar minha mente, significa que eu me afastei de Deus, do caminho bom. Mas isso foi interpretado como se fosse Deus um homem, e se eu me afasto dele, ele me pune. Ele não me pune. É uma consequência natural de seguir um caminho mau. Mal de ruim. Eu adoeço. A meditação me faz perceber por que mesmo que eu estou passando por isso. Terapia é uma meditação. São 50 minutos que o indivíduo para tudo que ele está fazendo para pensar sobre ele e ter uma pessoa ali ajudando ele a voltar. Olha, mas você percebeu isso? E aquilo lá? Um mês atrás você falou tal coisa, agora teu pensamento mudou. Ele reflete. Ah, eu estou mentindo. Na verdade, eu exagerei. Quando eu falei isso, não era tão assim. Eu coloquei a culpa, mas não era minha mãe. Na verdade, fui eu. Ele vai tomando consciência. E ao tomar consciência, vai se libertando do vitimismo, da infantilidade, da compulsividade, e é onde o crescimento acontece. Então, examinar a consciência, por que eu estou pensando isso e por que a minha vida está acontecendo assim, meditar, colocar as coisas em equilíbrio no meio, contemplar, olhar também sem julgamento, apenas observando e também usufruir um pouco das coisas que você já conquistou. Para de ficar olhando para o seu filho porque ele tirou 4 em matemática e olha que o sorriso dele é legal e que a vida dele ficou melhor desde que a sua vida ficou melhor desde que ele chegou. Contemple. E orar, vocal ou mentalmente. A oração também é uma meditação. Você está dizendo para o teu corpo, o teu estado mental de forma geral, aquelas frases. Se virar reza, não tem efeito. Então é uma oração. Você para num ônibus, no metrô, no seu carro, no congestionamento, num avião, não importa, você ora. Ai, que o piloto não caia. Ai, que o médico faça bem a cirurgia. Ok, mas não é sobre essa oração. É sobre Deus, estou aqui. Percebi na fila do aeroporto que eu fiquei irritado com uma pessoa. Peço ajuda para extrair de mim o espírito de violência. Aí a sua mente vai começar a te mostrar por que você é violento. Ah, meu pai fazia isso comigo. Quando eu errava, meu pai me tratava como se eu fosse um imbecil. Então agora a pessoa chega na frente da fila com a mala errada, eu quero tratá-la como se ela fosse um imbecil. Olha só, a cura começa a acontecer. Quem não faz isso
Vai sentar no avião e a pessoa ao lado, ah, tá difícil, né? Só tem burro no mundo. Aí ele vai chegar lá no destino e a pessoa que o recebe fala assim: E aí, como é que foi a viagem? Ah, é uma porcaria. Desde a fila eu já estava irritada. Ela não para de falar sobre aquilo. Foi só um ponto que aconteceu na viagem, mas ele se transforma na viagem. Aí fica todo mundo constrangido. E aí no almoço ela ainda fica falando, tá cada vez mais difícil, né? E ela vai se perdendo naquilo ali. E isso é alguém que não está meditativa, ficou inconsciente. Aí fica desagradável. Quando o indivíduo se compreende, muito mais fáceis se lhe tornam os enfrentamentos dos desafios e dos problemas. Por quê? Libertando-se dos complexos de inferioridade e da necessidade da culpa, assim como da autopunição, considera-os essenciais à sua evolução. Todo processo de transformação exige sacrifício e luta, como é natural. Olha o pintinho, que coisa mais bonita que é. Um pintinho. Quer coisa mais bonita que um pintinho? Olha o trampo que ele tem para sair do ovo. A natureza não tá nem aí se ele é bonitinho. Vai sair do ovo bicando a casca. Isso vai desenvolver em você habilidades que você precisa. Olha a tartaruguinha que tem que andar naquela areia com as gaivotas querendo comê-la. Depois ela entra num oceano que tem um monte de bicho gigantesco. Então é natural a luta. Eu não posso me sentir privilegiado. Eu sou a raça adâmica, aquele Adão de Michelangelo lá cansado, que Deus tem que ir encostar o dedo nele porque ele tá lá assim, ó. Não. Eu tenho que assumir a responsabilidade, tomar consciência. É importante que Joana diz, não vai ser fácil, mas vai ser bom. Se você se compreender, é mais fácil os enfrentamentos. Quando eu falo da importância de você vai fazer um exame de sangue e descobre que o teu problema é uma pedra que está se formando no rim, você para de achar que é baço, fígado, estômago, gases, câncer. Pronto. Agora, se você não faz o exame, o que será que é isso? Será que eu vou morrer? Ah, a minha avó teve não sei o quê. E aí você começa, eu vou mudar minha alimentação. E não é nada disso. Tomar consciência é importante. Sua filha desenvolverá sexualidade. Em algum momento você vai ter que falar isso com ela, não depois que ela tiver com DST ou com um bebê. Não adianta falar que não, minha filha só vai trans. Não vai, amigo. Não vai. Tem umas de 9 anos ou até menos que já estão brincando com chuveirinho ou que ficam roçando na beirada do sofá. Toma consciência. É natural. Isso te ajuda. Por mais que seja difícil para você, isso te ajuda. Está em direção a se tornar uma mulher. Então não é melhor você educar uma mulher que será bem resolvida com a própria sexualidade e que terá prazer com isso, do que uma mulher que vai ser objeto sexual de um macho machista, que ela não sabe o que fazer? É isso que você quer para a mãe dela, que é a sua esposa, talvez? Você não gosta de ver a mãe dela lá ofegante quando acaba? É só respirar fundo e lidar com o sentimento de posse. E lidar com a cultura de que o filho com 11 anos pode ir na zona perder a virgindade, mas a menina só pode com 23 depois que estiver casada com um cara bom. Às vezes vai ser com 12 anos de idade com um cara ruim numa construção abandonada. Que a vida é isso aí. Se você toma consciência dos eventos, a empresa que você está para abrir pode ser que venha à falência. Quantas pessoas faliram na pandemia? 2 anos montando tudo quando inaugurou a pandemia. Eu vou me matar? Eu tenho que continuar vivo. Só que eu só vou conseguir fazer isso se, ao fazer o planejamento para crescer, eu deixei uma reserva de perda. Eu deixei uma humildade de aceitação. Se eu penso que comigo não vai dar errado, comigo vai ser diferente, que eu estou educando bem a minha filha e ela vai ser diferente, a dor vai ser grande. Todo o processo de transformação exige sacrifício e luta. Se eu me liberto desses complexos, como eu disse, olha, eu entendo que eu sou violento porque meu pai era comigo, eu estou me libertando de um complexo paterno negativo. Se eu lembro quanto isso foi ruim para mim,
Agora eu vejo na minha frente uma mulher de 65 anos que está com dificuldade de achar o bilhete de embarque porque ela deixou para a última hora, eu não falo, ô véia burra. Falo, com licença senhora, quer que eu segure a sua mala enquanto você procura? É um universo de diferença. Um universo. Por uma simples percepção. Ninguém consegue o estado de paz sem a harmonia entre a psique, a emoção e o físico. Certamente não será pela falta de ocorrências desagradáveis, que sempre sucederão, mas pelo compreendê-las na condição de necessárias, responsáveis pelos progressos e pelas inevitáveis transformações após descobri-las. Ocorrências desagradáveis sempre sucederão. Pode imprimir isso aí e colocar na parede do teu quarto. Não pare de achar isso. Quando você parar de achar isso, você se anestesiou. E ninguém, ela diz, nem ela, nem o Divaldo, nem você, nem Jesus, consegue o estado de paz sem essa harmonia entre mente, afeto e corpo. 3 instâncias distintas que eu tenho que educar. Eu estou educando o corpo, afeto e deprime. Ah, não, vem cá. É ficar girando aqueles pratos. É ficar girando aqueles pratos. É lógico que é cansativo. É lógico que é hora que dá vontade de ter férias. É lógico. E é justamente isso. Consciente de que são férias. Ah, dei uma desistida de mim. Quanto tempo? Dei em 10 dias já. Tá bom. E agora? Ah, mas tem um mês e meio. Tirar férias um mês e meio já começa a apertar as contas da casa, né? Assim, então, se você teve uma recaída e voltou a fumar e faz uma semana que tá fumando, tá bom. Só que se essa uma semana virar um mês, você voltou a fumar, né? É assim. Começa a refletir. Não numa cobrança de que não pode recair, mas que as recaídas sejam recaídas. Não retornos aos estados que voltam a ser fixos. Então, as ocorrências desagradáveis devem ser compreendidas, e quando eu torno consciente disso, eu falo, ok, por que isso está acontecendo comigo? Porque elas são responsáveis por eu progredir. Se todo mundo funcionasse exatamente como eu e todo mundo fizesse exatamente o que eu espero, eu nunca seria desafiado a refletir sobre o que eu sou. Então eu não cresceria. Eu preciso do contraste. Quem se basta com o habitual permanece em hibernação de consciência, aguardando que fenômenos do ouro sacudam, provocando-lhe a busca da renovação e a disposição para mudanças psicológicas, para novas aspirações que lhe constituirão objetivos a trabalhar. Olha o coma induzido. Quem se basta com o habitual permanece em hibernação de consciência. Palavras mais bonitas para falar a mesma coisa, né? Que é hibernação? Coma. Se a minha consciência está hibernando, eu estou agindo inconsciente. Se eu estou agindo inconsciente, eu estou agindo compulsivamente. Por isso se torna um hábito. O que vai me tirar desse local? Fenômenos dor. Aí sim. Ah, tá. O médico falou. A mulher tá falando há 20 anos. O médico, o psicólogo fala a mesma coisa. Mas é que quando você falou. Se nós escutássemos mais a nossa mãe, o nosso pai. Mãe e pai podem estar errados, mas pega o que a mãe falou, a namorada falou, o patrão falou, você começa a juntar e fala: talvez essas pessoas estejam certas. Deixa eu pelo menos investigar. Talvez eu realmente seja uma pessoa difícil. Talvez eu realmente seja uma pessoa que baixa a cabeça para todo mundo e pisam em mim. Mas isso é bom? Você analisa. Basicamente, Joana diz assim: se você for uma pessoa inteligente, você vai fazer antes que a dor apareça. Você faz um trabalhão agora para não ter nenhum depois. Vai ler sobre isso. Tem uma filha de 7 anos? Vai ler artigos sobre meninas de 7 anos. É um filho? Menino. Tá te apresentando. Vai ler, vai entender. Não tem tempo de ler? Procure um especialista. Não bota na mão de qualquer um. Se ajude.
É um investimento que você faz no aqui e agora para ter paz lá na frente, porque mesmo que as coisas não saiam como você queria, você saberá que fez o melhor que podia. As variáveis naturais da evolução e do livre-arbítrio daquele indivíduo, que pode ser o filho, a esposa ou o marido, não estão dentro de você. Você fez a terapia de casal, o que o terapeuta de casal propôs, vocês fizeram, e ainda assim o casamento acabou, ele acaba de forma orgânica. Bom, nós fizemos tudo. Vocês se abraçam, sentem muito que não deu certo e vai cada um para o seu lado. Se não fazem isso, vão terminar no litigioso. Tendo que ter advogados, porque o juiz mandando, opa, para, deixa ela falar, deixa ela falar. E você dando soco na mesa, né? Então, pensa bem. Todos os esforços devem ser aplicados pelo ser consciente na autoconquista, na superação das forças atávicas de ontem e na atração dos iluminados patrimônios da superconsciência. Olha quanta coisa! É um parágrafo. Todos os esforços devem ser aplicados pelo ser consciente na autoconquista. Por que você está gastando, fazendo esforço com coisas que não dizem respeito a isso? Que você não vai conquistar nada. A autoconquista, então essa conquista do si mesmo, a conquista do self, é algo que ninguém nunca vai poder te tirar. É isso que está na Bíblia, sabe? As outras coisas o ladrão leva e a traça come. Você não. Seu espírito é imortal e você acredita nisso. E o que você evolui, você não regride, então por que você está preocupado em conquistar qualquer outra coisa que não seja a única que vai ficar com você para sempre? Que é você. Todo esforço na direção disso, você fica melhor em tudo. Então você vai ganhar dinheiro, porque você vai trabalhar de forma mais inteligente, vai ter insights mais poderosos que podem te abrir oportunidades de carreira que você não via. Tudo vai ficar melhor para você. Todo investimento que você faz em autoconhecimento é um investimento que vai gerar lucro, inclusive de dinheiro. Por isso não é gasto. O que te trará depois a manutenção de um comportamento crônico. Uma criança que já era compulsiva por doce, não foi trabalhada, agora ela ficou compulsiva por drogas. Eu já disse aqui lá no Estudo Triunfo Pessoal. Quando eu trabalhava em clínica de dependência química, tinha um cara que estava internado pela vez número 62. 62 vezes o indivíduo foi internado. 62 vezes o pai e a mãe dele pagaram pela internação. Do que nós estamos falando aí? De um iate de 3 pés. Mas essa criança já não era assim com 4, 5, 6 anos? Ela era. Mas ninguém olha para isso. Então não importa o quão difícil seja resolver a situação no início dela, matar no ninho, nada é mais difícil do que deixar crescer. Quem conquista os outros perde-se em conflitos em relação aos métodos, nem sempre nobres de que se utilizou, experimentando insegurança quanto à vitória aparente. Mas aquele que se conquista a si mesmo, esse atingiu a meta estabelecida pelo processo evolutivo e é feliz. Se eu conquisto os outros, segundo Joana, eu me perco em conflitos, porque o outro é um ser à parte que eu nunca vou compreender completamente. Então, não é possível, eu fiz tudo direito. Esse menino só estuda. Mas eu sou uma pessoa maravilhosa, por que ele fez isso comigo? Eu não entendo porque eu fui traído, eu não entendo porque a pessoa me demitiu. Exatamente, você não entende, então por que ficar tentando entender? O que você pode entender é: eu fiz a melhor parte e fui traído. Eu fui um ótimo funcionário e fui demitido. Não é sobre mim. Eu procuro um novo emprego, ou eu entro na justiça, eu termino esse casamento, ou eu perdoo, mas eu não fico em conflito. Porque eu sei que a minha parte eu fiz. E essa consciência limpa é o mais importante. Porque fica assim, inseguro com relação à vitória aparente. Você fala, agora eu ensinei meu filho, ele vai ajudar lavando a louça. Não, amanhã a louça tá na pia e você quer quebrar a pia, quebrar o filho, pôr fogo na casa e ir embora daí. Morar lá na Geórgia. Aquele que se conquista a si mesmo atingiu a meta, o objetivo do processo evolutivo. Então, qual é a consequência da meta? Qual é a consequência para o funcionário que atinge a meta? O bônus. O bônus deixa ele feliz. A meta do espírito é evoluir. Você conseguiu
você sentirá, consequentemente, esta paz e chamará a isso felicidade. Não é uma injeção de algo mágico. É essa sensação. Fiz o que eu podia, está tudo sob controle. As que estão descontroladas são naturalmente incontroláveis. Próximo encontro, dia 27/1, capítulo 7.3. Binômio saúde-doença. Boas reflexões. Nos encontramos então no sábado. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho e pelas mensagens deixadas. Até a próxima.